Resolver sua falta de foco é mais fácil do que você imagina. Nesse vídeo, a gente vai estar entendendo o que exatamente causa essa falta de foco e como a gente consegue estar resolvendo isso, essa causa, e tratando de uma vez por todas a sua falta de foco. E você vai conseguir, através disso, se tornar uma pessoa mais produtiva e muito mais eficiente com o seu tempo. Porque o tempo que você gasta trabalhando ou estudando vai ser um tempo de qualidade. Você vai estar concentrado e focado exatamente no que você está fazendo, sem com que sua mente comece a voar pensando em outras coisas que não estejam relacionadas com aquilo que você está fazendo naquele momento. Então, para começar, eu queria contar a minha história, contar um pouco sobre os problemas de falta de foco que eu tive. Eu tinha o costume, uns tempos atrás, de procrastinar muito, muito mesmo. Chegava um ponto que tinha dias que eu planejava fazer, vamos supor, 5 coisas e eu não fazia nenhuma. Ou se eu fizesse uma ou duas atividades que eu tinha planejado, ia ser de uma maneira meio desleixada, de qualquer jeito. Então, essa procrastinação que eu tinha, eu descobri que ela vinha da falta de foco, parte dela, né? E eu descobri isso quando eu comecei a fazer algo muito simples, que é o que eu vou estar ensinando no vídeo de hoje. Então, o primeiro passo que eu fiz foi identificar no que eu me distraí. Isso era, assim, isso é a base que você tem que ter. Você precisa saber exatamente o que é que está acontecendo. Por que você está desfocado? Por que quando você senta a bunda na cadeira para estudar para uma prova ou para trabalhar, você não consegue ficar mais de 10 minutos concentrado, que você já começa a pensar em outra coisa, ou você já começa a querer fazer outras coisas. Por que isso acontece? Então, o primeiro passo é esse: identificar o que é que está acontecendo. E como é que você faz isso? De uma maneira muito simples. Você precisa ter a coragem de admitir as coisas erradas que você anda fazendo. Então, no meu caso, eu tinha muito problema com duas coisas. A primeira e a principal era com videogame. Eu procrastinava muito por causa de videogame. Eu me distraía muito porque enquanto eu estava jogando, assim, é bem óbvio o jeito que eu estava me distraindo, né? Em vez de eu estar fazendo algo mais produtivo, eu estava perdendo meu tempo jogando. Mas até mesmo quando eu não estava jogando, ou seja, quando eu estava fazendo algo mais produtivo, como estudar, por exemplo, eu ainda assim continuava pensando no jogo. Normalmente eu jogava jogo de tiro, né? Jogo de FPS. E aí eu pensava, caralho, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que. Amanhã eu tenho que acordar e treinar minha mira, porque hoje eu pinei aquele tiro, eu fiz merda naquele round. E, cara, isso consumia a minha mente, consumia a minha energia e o meu foco, minha concentração. Então, mesmo quando eu não estava jogando, eu continuava procrastinando, pensando no jogo. Continuava me distraindo porque minha mente não conseguia se desligar com tanta facilidade do videogame. Isso demorava mais tempo. E a segunda coisa que eu me distraía muito era com redes sociais, que basicamente é a mesma coisa do videogame. Então, enquanto eu estava mexendo no meu celular, eu me distraía porque eu estava fazendo algo que não era útil, em vez de estar fazendo algo que deveria ser o certo, algo produtivo. Mas, mesmo quando eu deixava de lado essa atividade ruim, que no caso é mexer em rede social e ficar horas e horas passando pelo Instagram, passando pelo TikTok, quando eu deixava isso de lado e ia fazer algo produtivo, minha mente continuava ligada com o que eu estava fazendo antes. Porque, cara, pensa, para sua mente é muito mais legal você ficar jogando um videogame ou assistindo milhares de vídeos por segundo do que você sentar e ter que ler um texto chato sobre um assunto que você não gosta. Porque isso era quando eu estava na época do colégio, né? Mas até hoje, cara, se eu pegar
para passar algumas horas mexendo no celular e for estudar alguma coisa relacionada à faculdade, que já é assuntos que eu gosto mais, eu ainda assim não vou querer. Minha mente vai ficar sempre querendo voltar a mexer no celular ou a jogar videogame. Então, esse é o primeiro passo. Identificar o seu mal. Identificar qual atividade está te prejudicando e pensar, que aí é o segundo ponto, né? Pensar uma maneira de cortar isso pela raiz. Pensar uma maneira de cortar de vez essa atividade. O jeito mais fácil de se fazer isso, que eu aprendi e que eu testei comigo e funcionou, foi através de substituição. Então, quando eu tirava algum hábito da minha rotina, que era ruim e que eu sabia que me fazia mal, eu substituía esse outro hábito, quer dizer, eu substituía esse hábito por um outro. E esse outro hábito sendo algo positivo, algo útil, que eu sabia que ia ser bom para mim. Então, nesse caso do videogame, eu sabia que se eu só parasse de jogar, sei lá, não jogasse, eu não ia conseguir. Alguma hora eu ia voltar. Então, eu tomei uma ação, digamos que mais extremista, né? Então, eu desinstalei todos os jogos. Para começar, eu fiz isso. E no lugar, eu incluí alguma coisa produtiva. Então, nesse caso do videogame, eu incluí leitura, eu incluí gravar vídeos. Então, normalmente, o horário que eu jogava era de noite. E, em vez de estar jogando, agora eu estou gravando um vídeo. Então, isso facilita muito quando você, na hora de substituir um hábito ruim, você colocar um hábito bom no lugar. E aí você vai conseguir cortar esse hábito, cortar esse mal de uma vez por todas. Então, o grande, o grande esquema de você recuperar o seu foco é esse. É você identificar quais coisas você está se distraindo, quais coisas você está perdendo seu tempo e substituir essas coisas por algo positivo, por algo que vai te ajudar. Então, nem que seja algo besta, algo simples. Eu já vi gente substituindo um vício muito terrível por cozinhar. Tem um exemplo na minha família, uma pessoa que fez isso, tinha um hábito ruim, tinha um vício, e ela largou o vício e colocou cozinhar no lugar. Algo simples, que parece ser muito fácil. Na realidade não é tão fácil assim, mas a ideia é simples, é tranquila, não é algo muito pesado. Se você aplicar isso que eu estou falando, cara, você pode não acreditar em mim. Se você chegar e aplicar, você vai ver que vai dar certo. Você vai ver que você vai recuperar o seu foco. Porque mesmo que foi o exemplo que eu dei, né? O exemplo do videogame e das redes sociais. Mesmo que você não esteja ali diretamente fazendo atividade, você ainda está afetando sua mente. Porque é como se você estivesse fazendo uma comparação. Pensando, caralho, eu tô estudando, eu tô trabalhando, mas uma hora atrás eu tava assistindo uma série, tava jogando um videogame. Então sua mente meio que faz essa comparação e acaba que fica muito difícil de se concentrar e de continuar fazendo essa atividade útil, essa atividade produtiva. Porque você sempre fica voltando para aquilo ali que você estava fazendo e que você sabe que é prejudicial. Então, de verdade, se você quer recuperar o seu foco de volta, se você quer ter atenção, se você quer trabalhar e estudar de uma maneira concentrada, com 100% da sua energia sendo aproveitada ali, naquele momento, de verdade, considera cortar os seus vícios, cortar o que está te prejudicando. Como é que você faz isso? Identifica exatamente qual é o seu problema, qual é o seu vício e monta um plano para conseguir cortar esse hábito, cortar esse vício, incluindo, certo? Você não precisa necessariamente incluir algo bom no lugar.
mas é o jeito mais fácil. Então você corta esse hábito e você pega outro, um hábito produtivo, um hábito útil, uma atividade, um exercício físico, uma atividade intelectual, qualquer coisa, e você coloca no lugar. Essa é a maneira mais fácil de você conseguir cortar os seus vícios e, principalmente, conseguir recuperar o seu foco. Conseguir ter de novo a capacidade de se concentrar e fazer o que você tem que fazer da maneira certa, aproveitando 100% da sua energia, 100% do seu tempo. Então, se mesmo que você não acredite em mim, cara, de verdade, pode testar, não estou falando besteira. Foi algo que eu apliquei comigo e eu vi que funcionou e eu vim aqui gravar esse vídeo para mostrar justamente que você também consegue recuperar o seu foco de volta. É só você seguir o passo a passo desse vídeo. Então, se você gostou do vídeo de hoje, cara, deixa um like, se inscreva e até o próximo.